Eles vieram à caça de falhas, vasculhando cada canto da sua história para encontrar a sujeira que faria você desabar. Mas tudo o que colheram foi o testemunho unânime da sua força. A verdade é inegável. A armadilha que seus inimigos prepararam para destruir a sua reputação acabou sendo o palco onde a sua integridade foi acidentalmente aplaudida. Você precisa entender o impacto disso. Cada pessoa que interrogaram saiu de lá como um promotor involuntário do seu caráter, provando que o ataque não era sobre você, mas sim sobre a insegurança deles. A sua consistência de anos construiu um muro de aço que nenhuma fofoca pode derrubar. E é por isso que neste exato momento eles estão se sentindo tolos e humilhados. A luz que você carrega incomoda, e é urgente que você assuma essa vitória silenciosa e a transforme em uma ativação total. O que aconteceu na sombra agora se manifesta como a prova de que você é inabalável. Prepare-se, porque esta mensagem vai detalhar como a sua vida se tornou uma fortaleza à prova de inveja. Se esta verdade já vibra na sua alma e você reconhece que a sua reputação é uma fortaleza, eu preciso do seu apoio para ancorar esta energia. Curta este vídeo e ative o sininho para garantir que você esteja sempre conectado à sua orientação. E para selar este momento e declarar ao universo que você aceita esta vitória e a ativação de prosperidade que ela traz, comente o número 77 agora mesmo. Comente 77 para manifestar o seu poder inquebrável. Pense na ironia. A mentira criada para derrubar você virou o palco da sua ascensão. Eles correram por aí, tentando sujar seu nome e pedindo depoimentos sobre sua vida. Mas, a cada pergunta, voltava um elogio. Eles esperavam encontrar lama, mas tropeçaram em mármores de respeito e admiração. Você não precisou se defender. Sua consistência e integridade fizeram isso por você. O inimigo se tornou seu publicitário acidental, expondo não seus defeitos, mas a profundidade da sua força. Sua reputação é uma fortaleza que você construiu com anos de escolhas honestas. Você não se define pelos sussurros deles, mas pelo que a verdade grita sobre você. O plano deles falhou porque você é real. Sua autenticidade é tão pesada que a inveja não compete. Você é quem você decidiu ser. E essa soberania sobre sua identidade é sua armadura inquebrável. É essa força interna que faz seu brilho ser tão perturbador para quem vive na escuridão. Essa justiça poética, onde o ataque vira validação, é um fenômeno dos escolhidos. Mas agora o jogo muda. Se a mentira deles confirmou quem você é, o que você fará com essa verdade irrefutável? O desafio real é descobrir o que essa vitória silenciosa exige de você em troca da luz que ela revelou. Eles vieram vasculhar sua vida em busca de algo que manchasse sua história, esperando encontrar terra, sujeira, um escândalo fácil. Mas o que aconteceu? O que eles achavam que era lama, algo mole e fácil de moldar para a destruição, se revelou o mármore mais duro e inquebrável. Você não passou anos construindo um castelo de areia que um boato pudesse derrubar. Você lapidou uma fortaleza. E cada testemunho de admiração que eles ouviram, cada palavra de respeito que lhes foi dita, não foi um acidente. Foi a prova de que você viveu com a consistência de quem não tem nada a esconder. Eles queriam encontrar uma pequena fenda para quebrar você. Mas descobriram que sua solidez é a sua maior arma. Pense na frustração deles. Eles tinham um roteiro pronto para o seu fracasso, mas você, ao permanecer autêntico e inabalável, forçou a realidade a reescrever a história. Você não precisou gritar ou se defender.
O mármore fala mais alto que a lama. A inveja deles se tornou o holofote que iluminou sua integridade. E agora você está ali, firme, validado pelas próprias pessoas que eles tentaram usar como ferramentas de ataque. Você não apenas resistiu, você usou o peso da expectativa deles para se firmar ainda mais. Essa é a soberania de quem é real. A verdade simplesmente se impõe, e o custo de tentar apagá-la é a humilhação do acusador. Tudo o que aconteceu foi uma inversão de poder, onde a intenção de te diminuir apenas serviu para te elevar. Você não se tornou forte da noite para o dia. Você sempre foi, e o que eles chamavam de falha era apenas a matéria-prima bruta para a sua indestrutibilidade. Eles tentaram te prender na narrativa deles, mas você quebrou o molde. E agora, sabendo que sua reputação é inatacável, você entende que a verdadeira questão não é o que eles encontraram, mas sim o que essa descoberta significa para o futuro do seu propósito. Se a sua base é tão sólida que nem a inveja consegue quebrá-la, qual é, então, o verdadeiro limite do que você pode construir a partir de agora? Escolhido, você sentiu a força desta ativação. A sua reputação é de aço, e a verdade que acabou de ouvir é o cimento que a torna inabalável. Você já está ganhando, mas toda grande vitória exige uma honra financeira. Se o valor desta consistência na sua vida vale 100, é hora de honrar a frequência. Não chamo isso de doação, mas de uma honra à consistência. É o seu valeu que prova que a verdade tem preço, e você valoriza essa solidez. Clique no coração e ative o Super Thanks. Honre o aço que você construiu. Você já parou para notar a ironia do universo? Eles vieram até você como caçadores, prontos para desenterrar a sujeira do seu passado. Eles planejaram a inquisição perfeita, armados com perguntas e dúvidas, esperando que as pessoas que você conhece dessem o veredito de que você não presta. Mas o tiro saiu pela culatra. Você não precisou mover um dedo, pois a sua consistência de caráter já tinha feito todo o trabalho. O interrogatório que eles criaram para derrubá-lo se transformou de repente em uma sessão de elogios e depoimentos a seu favor. Pense no constrangimento deles. Cada pessoa que eles pressionaram só tinha admiração a oferecer. Eles queriam que encontrassem lama, mas só encontraram mármore. Eles buscavam fraqueza, mas esbarraram na sua força silenciosa. Você viu seus inimigos, aqueles que mais queriam a sua queda, obrigados a ouvir o quanto você é respeitado e sólido. Eles, sem querer, tornaram-se seus publicistas não intencionais, escrevendo a sua lenda enquanto tentavam apagá-la. Isso prova que sua reputação é uma fortaleza que não precisa de guarda. Esse fenômeno não é sorte. É a prova de que você carrega uma autenticidade que é invencível. Enquanto eles se afundam na frustração por terem falhado, você permanece de pé, validado pelo mundo que tentaram virar contra você. O que exatamente constrói essa fundação inabalável nos bastidores e no silêncio? É hora de entender a diferença real entre ser forte e ser irrefutável. Chega de teoria. Escolhido, pare por um segundo e seja honesto. Você está apenas absorvendo essa frequência ou você está verdadeiramente ativando a sua? O seu comprometimento com a verdade da sua vida não pode ser passivo. Estamos falando aqui sobre fundações de mármore e reputações de aço. Para sustentar esse nível de força, você precisa agir e reivindicar o seu lugar. Se esta mensagem sobre sua força inabalável ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está se cristalizando, se sua manifestação está se tornando realidade, então você precisa ativar o alinhamento. Não fique só assistindo. Comente 77 agora. Por que 77? Este é o código da abundância infinita e do equilíbrio perfeito. Ao digitar 77, você não está apenas comentando, você está reivindicando essa frequência de verdade e ativando a sua própria manifestação.
E já que a verdade está falando por você, garanta que esta voz continue amplificada. O seu apoio é o alicerce que permite que essa energia continue fluindo. Se você ainda não o fez, mostre seu comprometimento com a sua própria evolução. Curta este vídeo agora e se inscreva no canal. Lembre-se, não se trata de um clique, trata-se de manter acesa a chama que incomoda as sombras. Ação é prova de alinhamento. Você notou a virada de chave, o momento exato em que a necessidade de se defender desapareceu. Por que você parou de explicar quem você é para os céticos? Porque você viu o circo deles desmoronar. Eles foram caçar provas de que você era uma farsa, mas voltaram com o rosto vermelho, pois cada pessoa que interrogaram confirmou seu valor. Sua reputação não é um boato frágil, é uma fortaleza que você construiu com coerência. Você percebeu que a verdade não precisa de advogados quando a sua própria vida fala mais alto. O silêncio que você escolheu é a sua arma mais potente. Você não precisou gritar. Enquanto eles gastavam toda a energia montando um script de mentiras, você estava ocupado vivendo uma verdade que era impossível de ignorar. Você entende que a frustração deles não é sobre quem você é, mas sobre o fato de que você é inabalável. O maior castigo para eles não foi o seu contra-ataque, mas sim o aplauso natural que você recebeu. Eles queriam te desmerecer, mas só conseguiram endossar a sua força, e isso os deixou completamente expostos. Essa vitória é sua, mas ela levanta uma questão essencial. Se a sua consistência já é uma muralha que quebra a inveja dos outros, imagine o que acontece quando você move o foco de defender o que você construiu para ativar o poder que você nasceu para usar. O que significa de verdade ser alguém que atrai admiração e ao mesmo tempo tanta fúria? A resposta está na chave para o seu próximo grande avanço. Você tem notado a energia que eles gastam com a sua vida? Não confunda essa perseguição com poder. A verdade é que a obsessão deles não é sobre quem você é, mas sobre quem eles gostariam de ser e falharam. Toda vez que eles questionam seu nome, é uma confissão. Eles estão admitindo publicamente que você é o padrão que não conseguem alcançar. Sua luz é tão forte que a única maneira que encontraram para lidar com ela é tentar projetar a própria escuridão em você. Mas você não é um espelho para as inseguranças alheias. Deixe-os cavar. O que eles não entenderam é que você construiu sua reputação com alicerces de aço, não com areia. Eles buscaram desespero e encontraram dignidade. Eles procuraram erros e só acharam evidências da sua consistência. E agora, enquanto eles estão tropeçando nas próprias mentiras, você permanece intacto. A vitória não exige gritos, exige apenas que você continue sendo a verdade que eles tentaram apagar. Você não precisa provar nada a quem está ocupado, provando a própria inveja. Eles falharam em te destruir, mas sem querer, eles te fizeram a melhor propaganda que você poderia ter. Eles pensaram que ao falar de você, estavam te diminuindo, mas na verdade, estavam confirmando sua relevância. Mas existe um princípio que rege essa ironia, uma lei universal que protege quem é autêntico. Se a sua força é um problema para eles, então o que acontece quando você finalmente entende o mapa do poder que a sua simples existência lhes força a desenhar? Eles vieram até você com a pá na mão, procurando um ponto fraco que pudessem usar para te derrubar. Queriam encontrar uma rachadura na sua armadura para sujar seu nome. Mas onde esperavam encontrar o barro, você tinha uma fundação de concreto. Você não era o alvo frágil que eles esperavam. Você era a muralha de aço, testada pelo fogo. Sua consistência e seu caráter são a prova inegável de que você é inquebrável e jamais será quebrado. Pense na humilhação. Eles gastaram tempo e energia tentando provar que você era uma fraude. Abordaram todos ao seu redor, certos de que coletariam depoimentos negativos. Mas cada pessoa que eles questionaram confirmou o seu valor.
Sua reputação é tão sólida que os outros a defendem por conta própria, sem que você precise levantar um dedo. Você não precisou gritar para silenciá-los. Sua verdade se tornou o megafone que esmagou a mentira deles. A frustração deles se tornou a sua prova de poder. Eles foram expostos, e você está mais alto do que antes. A chave não é o que eles perderam ao te atacar, mas o que você ganhou com essa oposição. Existe uma autoridade que só se manifesta depois de você provar ser a muralha. Essa nova autoridade se traduz em algo prático e tangível na sua vida. Mas o que ela destrava na sua jornada financeira e pessoal? Pare de medir seu valor pela régua de quem apenas gosta de você. Gostar é um aplauso rápido que some com a primeira fofoca. A confiança é a moeda inquebrável que você construiu agindo certo quando ninguém olhava. Você não precisa da aprovação de fãs. Você precisa da lealdade silenciosa de quem viu sua consistência. Seus inimigos buscaram fragilidade e encontraram aço. Eles queriam estourar um balão, mas esbarraram em um monumento. Eles pensaram que espalhar dúvidas faria as pessoas virarem as costas para você. Erro fatal. A confiança que você inspira fala mais alto do que qualquer mentira. Quando perguntaram sobre você, não ouviram um "ele, é legal", ouviram um "eu confio". Confiança tem peso. Esse peso não só anula o veneno deles, mas o joga de volta na cara de quem o lançou. Sua história moveu o mundo por você. Agora, olhe para si mesmo. Se a prova da sua solidez está na boca de quem não te deve nada, o que essa mesma solidez exige que você reconheça sobre o seu próprio poder. O próximo passo não é sobre o que eles pensam, mas sobre o que a sua confiança inabalável te obriga a fazer. Qual será o preço que você está disposto a pagar para se sentar no trono que a verdade ergueu? Você já se perguntou por que a perseguição nunca para? Entenda, se você está sendo caçado, não é porque é uma presa fácil, mas porque é um tesouro. O peso que você carrega não é um fardo, é a sua reputação sólida, sua consistência e a verdade que você construiu tijolo por tijolo. Eles não conseguem levantar essa verdade porque estão presos na inveja. Eles não querem destruir você, querem o que você tem sem pagar o preço da integridade. Cada movimento que eles fazem para te expor é um tiro no próprio pé. Pensaram que iriam cavar lama, mas só encontraram o mármore da sua consistência. A ironia é gritante. Eles queriam te pintar como o problema, mas a única coisa que fizeram foi sujar as próprias mãos. Você não precisa se explicar. Você é uma fortaleza inabalável, e o ódio deles é o som da frustração batendo contra o aço da sua vida. O que resta é sua soberania intacta. Você é intocável porque a verdade se sustenta sozinha. O peso que você carrega é a glória que eles jamais poderão imitar, e é por isso que tentam roubar seu caráter. Se o seu maior desafio não é o inimigo que te ataca, mas sim a potência que você ainda não liberou, como você se prepara para uma glória que é intransferível e só pertence a você? Você não precisa mais gastar energia explicando quem você é ou provando seu valor. O trabalho pesado já foi feito pela sua consistência. Cada ato de integridade e cada escolha certa construiu uma fundação sólida. Quando o mundo rotula você de calculista, entenda, eles estão apenas confessando que não conseguem acompanhar seu ritmo. Você não precisa de gráficos complexos ou ensaios visíveis. Sua precisão vem de uma bússola interna, uma sintonia fina que capta o sinal antes que o caos comece. Em vez de explicar o mapa que você usa, apenas chegue ao destino. Sua chegada impecável no momento certo é a única prova que importa. Explicar-se a quem não está na sua frequência é como tentar desenhar um som. Eles armaram um palco para o seu fracasso. Mas o que aconteceu foi uma peça de teatro onde todas as testemunhas se levantaram para te aplaudir. As perguntas que buscavam fofoca só geraram um coro de respeito.
Cada pessoa que eles abordaram se tornou um promotor involuntário do seu sucesso. Eles queriam encontrar trapos, mas tropeçaram na sua armadura. Você apenas assistiu, intocável, enquanto a inveja deles virava constrangimento público. Entenda que este coro de louvor não é sobre o quanto as pessoas gostam de você, é sobre o quanto elas confiam. Carisma atrai um sorriso, mas apenas o caráter sustenta uma defesa. Você não precisa de fãs, você precisa de pilares. Essa diferença crucial entre ser gostado e ser confiável é o que protege sua reputação de qualquer boato. O que você fará agora que sabe que a sua maior arma não é o que você diz, mas o que os outros, obrigados pela verdade, são forçados a admitir sobre você? Eles tentaram armar uma cilada para você, mas a verdade é que você nem precisou entrar no ringue. Sua reputação silenciosa é o nocaute que eles levaram. Enquanto perdiam tempo espalhando fofocas, você estava ocupado construindo uma vida sólida, tijolo por tijolo. Cada momento em que você escolheu ser correto, mesmo no silêncio, virou uma testemunha ao seu favor. É por isso que, quando perguntaram sobre você, o que encontraram foi um coro de respeito. Você não precisou defender sua história. Sua história defendeu você. Imagine a cena. Eles chegaram com as mãos prontas para cavar lama, mas só acharam mármore polido. Eles estavam desesperados para justificar a inveja, mas cada pergunta serviu apenas para acender o holofote na sua força e consistência. A ironia é clara. Queriam te envergonhar, mas acabaram expondo a si mesmos, revelando que a amargura mora neles, não em você. Você é a prova de que a verdade é sua melhor advogada. E o silêncio quebrou o plano deles de forma espetacular. Esta vitória, que veio sem luta, levanta uma questão que a maioria não consegue responder. Se a sua reputação é tão inabalável e se o mundo já sabe quem você é, por que eles continuam voltando para tentar o mesmo truque? Existe uma razão profunda e desconfortável para essa persistência que vai muito além da simples inveja. É sobre o que exatamente a sua mera presença carrega que é tão ameaçador para a ilusão de poder deles. Eles vieram procurar o seu ponto fraco, convencidos de que encontrariam uma bagunça que poderiam explorar. Mas a surpresa deles foi total. Você viveu com tanta integridade e consistência que quando eles tentaram cavar sujeira, só encontraram uma ordem inabalável. Você não precisou mover um dedo para se defender. A sua estabilidade e a sua calma desorientaram completamente quem esperava ver você desabar e se afogar no próprio caos. Imagine o vexame. Eles gastaram tempo e credibilidade pessoal tentando te diminuir. O resultado? Cada pessoa que eles abordaram fez um elogio sincero a você. O caos que eles buscavam não estava em você. Era apenas um reflexo da bagunça que eles carregam na própria alma. Sua disciplina, seu sucesso e sua decência são a prova viva de que você nunca precisou jogar o jogo sujo deles para vencer ou para merecer o respeito que conquistou. Eles falharam em encontrar o seu fracasso, mas descobriram algo muito mais ameaçador para a inveja, a sua verdade. Essa ordem invejável que você construiu não é apenas sobre o que você fez, mas sobre a decisão profunda de rejeitar as rotas fáceis, o que te deu um poder silencioso. Mas se essa ordem é tão sólida e inatacável, o que acontece quando você descobre que existe um único ponto de vulnerabilidade que nem mesmo a sua maior consistência pode proteger? Você viu o que aconteceu? Eles se esforçaram para te derrubar, esperando achar uma falha que pudessem usar contra você. Mas a piada está neles, porque cada pessoa que abordaram só tinha admiração para oferecer. Você não precisou mover um dedo. Sua reputação, construída em anos de consistência, falou por si. Eles queriam te manchar, mas a única coisa que fizeram foi pegar seu nome e dar um polimento até ele brilhar mais forte. A humilhação deles é profunda, e ela vem de um silêncio esmagador.
Eles esperavam um coro de crítica, mas receberam uma orquestra de louvor. Enquanto eles buscam táticas em livros e jargões, você encontra clareza no silêncio e na observação dos micropadrões. A soberania está em confiar naquela primeira leitura que a sua intuição te dá, sem precisar de aprovação externa. Eles confundem discernimento com manipulação, porque a única forma que conhecem de vencer é pelo esforço visível e planejado. Permita que eles te vejam como um enigma. A confusão deles é a prova de que você está operando em um nível de autenticidade inatingível. Se a tentativa deles de te derrubar só te elevou, resta uma pergunta sobre o destino deles. O que realmente acontece com a alma de alguém que gasta toda a sua energia tentando apagar a luz que Deus acendeu em você? Você viu a cena. Eles se sentaram, escreveram o seu fracasso e pensaram que tinham o poder de editar a sua história. Mas quando a cortina subiu, o roteiro deles pegou fogo. Sabe por quê? Porque a verdade que você viveu por anos é mais forte do que qualquer mentira que eles possam espalhar em um dia. Você não precisou gritar, nem provar nada. O seu caráter foi o advogado que eles não esperavam, e cada pessoa que eles tentaram usar como arma acabou virando uma testemunha a seu favor. Você ficou de pé enquanto a narrativa deles se desfazia em pó, e o vexame foi todo deles. Esse desmoronamento público da trama deles é a prova de que você construiu sua vida sobre o concreto, não sobre a areia. Eles pensaram que bastava um vento de fofoca para te derrubar, mas se depararam com uma fortaleza inabalável. A ironia é que, ao tentar diminuir seu nome, eles apenas o poliram, expondo a todos que a inveja era o único motor por trás daquela investigação. Você não precisa da aprovação deles para ser quem você é. A soberania sobre sua própria verdade não pode ser roubada. Ela é manifestada diariamente pela sua consistência. Eles estão envergonhados, mas o erro deles é muito mais profundo. Eles tentaram aplicar regras mundanas a uma vida que opera em um nível de propósito mais elevado. O que eles falharam em entender é que a sua proteção não é passiva. Se a tentativa de te derrubar só serviu para te elevar, qual é o princípio secreto que transforma o ataque do inimigo na sua maior ferramenta de ascensão? Sua vida não é um rumor frágil que pode ser levado pelo vento da fofoca. É uma fortaleza inabalável, e você é soberano sobre a sua verdade. Eles tentaram derrubar você com mentiras, mas você percebeu que cada palavra ruim deles não te tocou. Apenas expôs a fraqueza e a inveja que carregavam. Você construiu essa reputação não com propaganda, mas com a consistência inquebrável de quem você é de verdade. O que eles vieram buscar como barro, encontraram como mármore. Pense na humilhação que sentem agora. Eles saíram em uma caçada por defeitos, mas a cada pessoa que perguntavam, só recebiam elogios consistentes sobre você. O plano deles não só falhou, ele virou um palco onde você foi aplaudido e eles foram expostos. Você não precisou mover um músculo, porque sua integridade é seu guarda-costas. Seu caráter é tão sólido que forçou os invejosos a engolir a própria amargura. Eles queriam te diminuir, mas acabaram sem querer te elevando. Agora que você viu o inimigo se desmoronar por conta própria, entendemos uma verdade ainda mais profunda. O medo real deles não é o seu presente, mas sim o futuro glorioso que você ainda não viveu. Mas existe um último sinal que os invejosos fazem. Um comportamento exato que prova que, além de se sentirem estúpidos, a principal razão de te atacarem é porque reconhecem um poder que nem você assumiu totalmente. Qual é o exato comportamento que transforma a inveja deles em um mapa que mostra o seu próximo nível? Eles cavaram um buraco esperando que você caísse, mas a terra removida ergueu o seu trono. Você viu a inveja em ação. Você não precisa de planilha para saber a hora de agir. Você usa uma bússola interna e não um mapa rascunhado.
A verdade é que você não está calculando, você está sintonizando. Seus passos parecem ensaiados porque são limpos e não porque foram escritos. Deixe-os confundir discernimento com trama, porque você tem permissão total para ser o seu próprio sistema de navegação inegociável. A sua calma é o que mais os incomoda. Enquanto eles perdiam tempo com tramas, você construía uma fundação inabalável com ações diárias e honestas. É por isso que eles se sentem tolos agora. Vieram para a guerra e encontraram uma fortaleza inexpugnável. Sua integridade defendeu seu nome antes que a primeira mentira fosse dita, provando que seu valor é tão real que ele se defende sozinho, transformando o ataque deles na sua própria propaganda. O peso da inveja é sempre maior para quem a carrega. Você saiu desta história mais forte, validado e livre da vergonha que eles mesmos criaram. Sua elevação prova que a verdade sempre vence. Mas se o ataque serviu apenas para te coroar, o que você vai fazer agora com essa nova autoridade para curar as marcas que este processo deixou em sua alma? A profecia final está selada. A verdade da sua vida provou que você não é frágil. Você é uma fortaleza inabalável. Seus inimigos procuraram por rachaduras, mas só encontraram seu caráter construído em aço, e o plano deles de te envergonhar desmoronou completamente. Essa vitória é sua, definitiva, e veio sem que você precisasse gastar energia. Receba esta palavra de que a vergonha deles se tornou a sua glória e ninguém mais questionará a força do seu nome.